Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer de forma muito especial o convite que me foi dirigido a mim e à Câmara Municipal de Vila do Conde para estar aqui presente neste evento, na pessoa da Ana Martins e em toda a equipa que organizou e tem organizado este grande evento. Muito obrigada pelo convite. Certamente estão neste momento a questionarem-se porque é que eu estou aqui a falar sobre saúde mental em contexto escolar, mas espero que no final dos meus 15 minutos vos tenha convencido da importância de também falarmos de alunos e alunas e o que é que isso pode representar para a excelência, produtividade e felicidade no contexto de trabalho. E, obviamente, cumprimentar os meus colegas vereadores, Matosinhos e Póvoa, eu estou lá no meio, estão de estilo sanduíche, como podem perceber, e a todos os palestrantes que estiveram cá de manhã, vão seguir-se, a todos os presentes. O que eu aqui venho apresentar é um programa municipal de promoção de saúde mental em contexto escolar que surge no âmbito do Plano de Ação das Comunidades Desfavorecidas em 2023, concentrado aqui na área metropolitana do Porto e em particular na UTL, na Unidade Territorial Local de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Matosinhos, que aqui já foi falado, e nós, no âmbito deste plano de ação, incluímos vários eixos de intervenção, nomeadamente educação e saúde mental, promoção do envelhecimento ativo, saudável e em comunidade e também participação, cidadania e inclusão. Eu hoje venho-vos falar de um desses programas, o programa Plenamente, mas como podem ver, dentro deste eixo de educação e saúde mental, temos também o programa Andaime, muito mais dirigido para a promoção do sucesso académico em idades precoces. O Plenamente, como dizia aqui e reconhecia muito bem a minha amiga Andrea, surge não isoladamente, não decorre do meu pensamento, porque eu sou psicóloga, por isso seria suspeito dizer que pensei neste programa porque venho da área da psicologia, mas não, ele de facto foi construído por várias pessoas e em particular com um acompanhamento científico e muito importante da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, nomeadamente da doutora Diana Alves e da doutora Inês Rhodes, que nos têm acompanhado não só desde o diagnóstico, que eu já vou partilhar daqui a pouco, mas também na própria construção do programa e na sua avaliação de impacto e monitorização. Temos aqui também a minha equipa, a equipa que está no terreno, que efetivamente trabalha e que eu aqui hoje vou tentar representar e não desiludir, partilhando convosco então o que é que nós procuramos fazer no Plenamente. O Plenamente é um programa que foi construído com as escolas. Isto significa o quê? Significa que quando nós começamos tínhamos uma ideia do que queríamos fazer, mas não sabíamos exatamente que ações, estratégias, qual o público-alvo específico que nós iríamos então atuar. O que é que nós fizemos? Um diagnóstico. Por um lado, perceber um conjunto de indicadores de natureza associados à saúde mental e de natureza do bem-estar psicológico, associados ao bem-estar psicológico, não só dos alunos, mas também da comunidade educativa, que passava essencialmente por explorar aquilo que também eram indicadores de burnout, de sintomatologia depressiva e ansiogénica dos professores e dos auxiliares de ação educativa, ou seja, todos os elementos que fazem parte dos contextos escolares, e por isso fizemos essa caracterização. Vocês podem ver ali que participaram quase 600 alunos, mais de 50 professores e mais de 100 auxiliares de ação educativa neste diagnóstico. Além disso, procuramos também fazer um levantamento daquilo que eram as práticas já adotadas nestes contextos, porque em momento algum nós queremos criar práticas redundantes, superpor àquilo que já é feito em cada um dos contextos escolares, e por isso a ideia era acrescentar valor e não tornar algo aborrecido, algo que seja redundante ou concorrente. Nós verificamos que, efetivamente, nos 4 agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada que existe no Concelho de Vila do Conde, as práticas eram diversas, tradicionalmente mais centradas naquilo que é uma resposta remediativa. Isto significa o que é na área da psicologia, significa que o problema já se instalou,
Normalmente os serviços de psicologia e orientação já estão a dar respostas de remediação e não tanto numa resposta mais preventiva e promotora. A ideia da nossa intervenção era exatamente atuar então num nível amontante, num nível mais preventivo, se possível promotor, para diminuir o número de alunos e alunas e até de docentes e auxiliares de ação educativa que precisassem de recorrer aos serviços de psicologia. E então surge o quê? Surgem deste diagnóstico e deste levantamento de práticas na área da psicologia em contexto escolar, um conjunto de eixos de intervenção dirigidos aos vários agentes educativos, passando pelos alunos até aos auxiliares de ação educativa e também às próprias famílias. Nós também tivemos a preocupação de envolver as famílias, através dos representantes das associações de pais encarregados da educação, também para perceber que necessidades identificavam neste contexto. Então criamos aqui uma abreviatura, o COM plenamente, o eixo C, o eixo O e o eixo M, que se organizam então desta forma. O eixo C dedicado aos alunos e alunas, com 3 ações distintas: o conhecer-me, o cuidar-me, comunicar-me, 4 ações, desculpem, e cooperar-me e construir-me. O eixo O, dirigido ao pessoal docente e ao pessoal não docente, com a ação observar-me, ouvir-me e orgulhar-me. E o eixo M, dirigido à comunidade educativa, mover-me, onde aqui nós tínhamos uma visão muito mais abrangente de criar ações de sensibilização e de literacia em saúde mental, que é também essencial para sabermos identificar os sinais mais precoces de problemas de saúde mental e estratégias a adotar nessa fase, e também aliando àquilo que já aqui foi dito inicialmente, a importância da atividade esportiva e física e desportiva regular para a promoção da saúde mental. Eu vou partilhar algumas destas ações, porque de facto não tenho muito tempo para especificar todas elas, por isso trouxe-vos uma de cada para poder exemplificar aquilo que fomos fazendo. Relativamente então ao eixo C, conhecer-me, aqui dirigido aos alunos do 5º ano de escolaridade, todas as outras foram dirigidas aos alunos do 7º, 8º e ensino secundário, e nós identificamos estas faixas etárias não só pelos indicadores que foram identificados no diagnóstico, mas também com a preocupação de não criar práticas e programas além daquilo que também era o horário escolar dos alunos. No 9º ano, por exemplo, os alunos do 9º ano tendem a ter programas de orientação vocacional e de carreira e, por isso, muitas vezes com pouca disponibilidade para ter outro tipo de programas, e nós também não nos queríamos sobrepor, tal como vos disse inicialmente. Então, escolhemos o 5º ano não só com base nos indicadores identificados, mas também porque o 5º ano é uma fase. Quem é mãe e quem é pai saberá, e quem já passou por aqui saberá, nem que seja pela sua própria experiência pessoal, saberá que o 5º ano de escolaridade é uma experiência desenvolvimental típica, normativa, mas com muitos desafios. Nós transitamos daquilo que é o primeiro ciclo, normalmente com um professor ou 2 em função de depois se tem atividades de enriquecimento curricular ou não, e de repente vamos para o 5º ano, para uma escola maior, com muitos mais professores, muitas unidades curriculares, somos normalmente os mais novos daquela escola, e tudo isto traz imensos desafios e imensas angústias. E nesta altura, é a altura também da fase mais ou menos inicial da adolescência. Não preciso falar do que é a adolescência e tudo o que traz consigo em termos de desafios emocionais, desenvolvimentais. Por isso, nós focamos muito neste ano de escolaridade. Todos os alunos do 5º ano de escolaridade, no ano letivo de 23, 24, 25, tiveram a oportunidade de fazer parte deste programa. O programa DROPI é um programa que foi construído originalmente em Portugal, a Associação Unificar, que pretende promover um conjunto diversificado de competências socioemocionais. Como vocês podem ver aqui, temos 6 delas aqui representadas. Competências essas que a investigação já demonstrou que são competências protetoras de futuros problemas de saúde mental. Isto significava o quê? A nossa ideia era, quanto mais nós promovermos estas competências, mais teremos mais probabilidade de diminuir problemas de saúde mental a jusante. E por isso isto era a nossa grande preocupação. São 15 sessões em sala de aula, idealmente com os professores presentes,
numa periodicidade quinzenal, que era o que as escolas nos conseguiam disponibilizar, e tem sido, de facto, uma experiência muito interessante este programa, que está, então, a ser adotado de forma universal no concelho de Vila de Conde. Alguns dados que nos mostram que, pese embora o programa seja dirigido de forma objetiva aos alunos e alunas, também ele traz benefícios para aquilo que é o clima, não só dentro de sala de aula, mas da própria escola como um todo, incluindo também percepções dos próprios docentes sobre melhorias na relação que estabelecem com os alunos. E isto é muito interessante porque nós não estamos só a atuar diretamente sobre os alunos, mas também estamos a atuar na melhoria da qualidade da relação que o professor estabelece com os seus alunos. Outra área que a investigação também nos mostra que é muito importante, não é só preciso ser bom professor, porque bons professores nós temos muitos, é preciso ser bom relacionador, porque um professor que não consegue estabelecer uma relação positiva com os seus alunos pode dizer muita coisa interessante, dominar a teoria e dizer tudo muito bem que os alunos percebem, mas se o aluno não se identifica, não constrói uma relação positiva com aquele professor, metade do trabalho não tem efeito. E por isso nós percebemos aqui que, de facto, além de promover competências socioemocionais, os próprios docentes referem de uma forma de autorrelato, que também tem impacto na relação que estabelecem com os seus alunos e também na própria comunidade como um todo, nomeadamente no ambiente escolar. Não vou estar aqui a elencar tudo, mas para ficarem com uma ideia que o programa acaba por ir um bocadinho mais além do que apenas de criar impacto nos alunos. Depois, no que diz respeito ao pessoal docente e não docente, como aqui também já foi dito, não adianta muito estarmos focados única e exclusivamente naquilo que são os alunos, ou então noutros contextos os nossos clientes ou os nossos utentes, se nós também não tivermos práticas de autocuidado e de consciência sobre aquilo que são os nossos problemas de natureza mais emocional ou psicológico. E aqui tínhamos também essa preocupação, também tendo em conta os resultados obtidos no diagnóstico, que há alguma preocupação com o burnout dos nossos professores e dos nossos assistentes operacionais, criamos um programa de capacitação a nível do autocuidado. Tivemos também já um workshop a nível dos cuidados com a voz, porque é, de facto, um instrumento essencial para um professor, assim como também já tivemos aqui com a colaboração da Associação de Yoga de Vila de Conde, agradecer todo o trabalho que tem feito connosco, é um excelente parceiro deste programa. Temos oferta de aulas de yoga mensais nas nossas escolas, dirigidas aos professores e ao pessoal não docente. Desta maneira, procuramos então promover o bem-estar, a excelência e a produtividade também do nosso corpo docente e não docente. Aqui vocês vão vendo algumas imagens das sessões que têm sido promovidas. É voluntário, que não há nada obrigatório. Temos tido uma forte adesão dos professores e dos assistentes operacionais ou auxiliares da ação educativa. Vocês aqui vão perceber que normalmente o feedback mais negativo está muito mais orientado com o facto de isto não ser obrigatório, mas nem todos poderem, ou nem todos quererem ir, e a necessidade de quererem mais sessões para poderem, então, ter mais consciência daquilo que são as suas emoções, do impacto das mesmas na relação com os alunos ou com a comunidade educativa em geral, e também na aprendizagem de estratégias práticas para adotar no seu dia-a-dia para a gestão, então, das suas emoções e do stress. Aqui temos a nossa Ana Martins e a sua equipa a trabalhar com o pessoal docente e não docente de Vila de Conde. Já tivemos também algumas sessões no nosso centro de memória, que convido todos a visitar, mas também, aqui, a imagem do lado direito é numa escola. Isto é no jardim de uma escola. A Ana consegue fazer milagres porque encontra sempre qualquer espaço lá disponível, porque nem sempre temos muitos espaços disponíveis e por isso ela faz sempre milagres, consegue sempre arranjar um espacinho para trabalhar com o nosso pessoal docente e não docente. Para terminar, também tenho só 1 minuto e 20, dizer-vos que também, então, temos algumas práticas dirigidas à comunidade educativa como um todo, à comunidade vilacondense, e aqui podem ver que procuramos diversificar, aproveitar muitas das dinâmicas da atividade desportiva que está prevista no pelouro do desporto, integrar as dimensões da saúde mental, atividades nas escolas, como aqui uma Color Run que foi promovida em conjunto com as associações de estudantes das escolas,
O Dia da Felicidade, onde nós procuramos também alertar para a importância das questões de saúde mental, e no lado direito uma iniciativa dirigida a toda a comunidade educativa em torno da questão do uso das novas tecnologias, do impacto que pode ter, benefícios, problemas que nós possamos identificar e definição conjunta de estratégias da regulação do uso de telemóveis em contexto escolar. Isto foi tudo feito envolvendo a comunidade educativa, alunos, lideranças, famílias, corpo docente e não docente. Para terminar, tenho 17 segundos, dizer-vos o quê? Que o envolvimento de todos os agentes acho que ficou muito claro da importância, não basta trabalharmos só os alunos para termos resultados, é importante envolver todos aqueles que interagem regularmente com os nossos alunos. O poder local tem aqui, não por força de competência, porque não temos a competência de trabalhar estes programas, mas temos a motivação. E isso, para mim, é o mais importante, é nós querermos. Claro que eu, como vos disse, sou psicóloga, logo quando entrei na Câmara Municipal, a primeira pergunta que fiz foi o que é que se faz a nível da saúde mental em Vila de Conde. E, de facto, havia uma lacuna e estamos a trabalhar para compensar. Mas porquê o poder local? Porque, de facto, o poder local tem a possibilidade e a oportunidade de, em conjunto e em colaboração com os agentes educativos locais, ajustar as estratégias, criar programas específicos para aquela comunidade. E eu não posso, muitas vezes, absorver um determinado programa nacional e aplicá-lo de forma indiferente pelas escolas a nível nacional. E isto, o poder local dá esta oportunidade de, em conjunto e em proximidade, podermos fazer, de facto, melhor e mais ajustado às necessidades identificadas em cada contexto. E, por fim, porquê é que eu estou aqui a falar de alunos, de escolas? Porque, efetivamente, se nós não trabalharmos isto precocemente, se não trabalharmos a saúde mental de forma precoce, se não promovermos na adolescência estas competências socioemocionais, a questão da resiliência, tudo isto, será muito mais difícil, um dia mais tarde, termos adultos equilibrados, com uma vida adulta, familiar e profissional saudável. E por isso espero que em Vila de Conde estejamos a contribuir para que no futuro, quando estas pessoas cheguem ao mercado de trabalho, estejam muito mais preparadas para os desafios que hoje enfrentamos no mundo laboral. Muito obrigada e parabéns pela organização.